Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Saúde em Evidência aqui na tela da TV Nova. Encontro todo sábado a partir das 8 da manhã. Eu agradeço sempre. Faço questão de começar agradecendo a sua audiência, a sua companhia aqui conosco pela TV Nova no canal 22.1. E eu sempre lembro que são várias as opções para você acompanhar o nosso programa, tanto pela TV Nova, quanto também pelas redes sociais da TV LW. Você pode acessar Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Tem também o nosso site www.tvlw.tv.br e a reprise toda quinta no canal N2 Educação a partir das 8 horas da noite. Conosco, Grupo LW, líder empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão, juntos fazendo saúde e evidência para você. Hoje recebendo mais uma vez o Dr. Daniel Lima, psicanalista, que nos dá o prazer da sua presença novamente. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao Saúde e Evidência. Obrigado, Tiago. É um prazer estarmos aqui, para falar mais uma vez sobre esse assunto que é tão importante num mês como este, voltado para os homens. Pois é, vamos falar muito sobre saúde masculina, sobre depressão masculina. Vamos acompanhar juntos agora o VT, falando um pouco a respeito do tema do programa de hoje. Vamos lá. Nós sabemos que os homens possuem uma maior dificuldade e resistência de procurar as redes de atenção à saúde, principalmente quando a gente fala de saúde emocional. É colocado desde muito cedo que o homem precisa ser forte, não chorar. Isso gera uma resistência quando ele passa por processos de enfrentamento na vida social, seja perda de emprego, perda de posição social, perda de pessoas queridas. E às vezes, e é comum, perda de saúde. Quando o homem se adoece, ele tem dificuldade de reconhecer sua própria fragilidade. Aí está o risco de adoecimento emocional junto com adoecimento clínico de outras áreas. Sabemos hoje que depressão, ansiedade, insônia e qualquer transtorno emocional tem tratamento e, melhor, tem formas de prevenir. Sem dúvida, poder dormir melhor, controlar a ansiedade e, além de tudo, procurar ajuda quando necessário são ferramentas essenciais para que o homem não desenvolva um transtorno intenso que necessita muitas vezes de um tratamento mais intensificado também. Bem, doutor, mais uma vez muito obrigado pela sua presença aqui conosco nesse tema tão importante. A gente lembra que o Novembro Azul traz essa temática do câncer, a questão da próstata, mas é um contexto geral de saúde masculina que a gente aborda, né? E é muito relevante esse tema com relação à depressão, porque para muitos, principalmente para nós homens e aqueles que têm a cabeça mais fechada, a depressão é coisa de mulher. Homem não tem depressão, homem não expressa sentimentos, homem não fica triste, homem não chora. Essa sociedade que a gente tem, né? Queria que o senhor falasse a respeito disso, começando uma pequena introdução. Hoje ganhou até um nome, machismo tóxico, chamado machismo tóxico, mas que de fato, desde cedo nós fomos educados, até mesmo tem uma música do Martinho da Vila que diz: homem que é homem não chora, Então já está inculcado na cabeça dos meninos, Menino tem que ser forte, menino para de chorar, engole o choro. Então essa coisa de que homem não chora, homem não só chora como também se deprime, Os homens acabam não entrando nas estatísticas. Quando você vai para as estatísticas sobre a depressão, os homens não estão muito lá, Quem mais estão presentes são as mulheres. E por quê? Porque na verdade os homens não procuram, Tem essa resistência, como foi falado, Existe essa resistência. Para você ter uma ideia, eu atuo na clínica desde maio de 2015. E de lá para cá, sempre a maior parte do público são as mulheres. Dá para contar no dedo, então, os homens? Dá para contar no dedo os homens. Os homens começaram a procurar agora. Após a pandemia, que alguns quebraram essa resistência e estão procurando. Mas é algo muito difícil, ter que reconhecer a sua fragilidade, dar conta da fragilidade. E muitas vezes
O que mais a gente vê é que os homens, eles querem se fazer de forte justamente porque os outros não sabem lidar com a sua fragilidade. Então não é porque o outro não sabe lidar com a minha fragilidade que eu tenho que ser forte, que eu tenho que me parecer, né, que eu tenho que aparentar ser uma rocha, um forte, né, inabalável. Não. Reconhecer que se está triste, reconhecer que se tem fragilidade, é saber que tem limites, é saber que você tem limites, é saber que você é humano. Afinal de contas, a tristeza é um sentimento humano. Né? Pois é, doutor, falando a respeito disso e de depressão também, que para muitos ainda, infelizmente, tem uma questão de preconceito envolvida, muita gente não considera nem a depressão uma doença, considera algo momentâneo, mas de fato é uma doença, é séria. E nesse aspecto masculino, doutor, é um universo que ainda é mais profundo, né? Porque a gente já sabe que tem esse preconceito com relação à depressão, e quando se fala em depressão masculina, isso ainda é muito mais intenso com relação a receio, com relação à dificuldade de debater o tema. Uhum. Até porque os homens também costumam modificar, né, um pouco, né? É questionável isso, mas costumam modificar, às vezes é mais irritadiço, manifesta mais com irritabilidade, com traços mais agressivos, né? Porque os homens justamente têm essa dificuldade de manifestar essa fragilidade, né? Só que para o homem parar e procurar ajuda, né, é muito difícil, porque se ele vai falar, homem não costuma falar de sentimentos com um colega, com um amigo, né, porque se falar, ih, rapaz, né, já começa toda aquela brincadeira em torno disso, né, falando que o homem tem traços femininos ou qualquer outra coisa, né, então acaba criando todo um preconceito. E detalhe, né, psicofobia é crime, então é um preconceito que é crime, né? A Associação de Psiquiatras do Brasil sempre está fazendo campanha em torno disso, né? Então, saber que você tem... Eu gosto de uma fala do Rubem Alves, que agora me veio à mente. Rubem Alves, ele diz, procure um advogado porque você tem direitos. Procure um psicanalista porque você tem avessos. Então, saber que você tem avessos, você é esse ser humano que, além daquilo que você manifesta, tem uma outra coisa que você não manifesta para ninguém, que você guarda ali. Então, só o fato de você ter alguém disponível para lhe escutar, isso já ajuda muito. Sem falar que existe também essa coisa, né, de que depressão é falta de Deus. Depressão é falta de fé, né? Depressão é frescura, é bobagem, não, isso é besteira. Rapaz, você com a vida tão boa desse jeito, e não tem motivos para se deprimir, né? Eu até vi um meme esses dias, né? O pessoal dizendo, uma conversa entre duas mulheres, e a mulher diz, então não era para você ter asma porque tem tanto ar à sua volta, então como é que você se queixa de asma? Né? Então, assim como todo e qualquer doença, né, tem todo um quadro sintomatológico, a depressão também tem. Agora, claro, do ponto de vista da psicanálise, a depressão é tratada mais como um sintoma, né? E vale salientar uma coisa, né? Aqui e ali tem gente que chega num consultório e pergunta, né? E diz, você psicanalista passa remédio? Né? Psicanalista não passa remédio. Então a gente não vai também dar diagnóstico. Para dar o diagnóstico, procura um médico psiquiatra, que já é um outro tabu também, né? Então, além do sujeito enfrentar a barreira social do preconceito e a própria, né, também encontra dificuldade para procurar não só ajuda psicoterapêutica, mas para procurar uma ajuda psiquiátrica, principalmente. Né? Não, eu vou ficar dependente de remédio, né? Para que eu vou tratar isso com remédio, etc. Então, se já é difícil para qualquer pessoa, para a mulher, para o homem é muito mais por conta disso, porque o homem
tem que ser o provedor, homem tem que ser o forte, e numa sociedade tão acelerada como a nossa, em que exige tanto, né, de todos, não só do homem, mas o homem acaba se cobrando tanto por querer prover, por querer ocupar esse espaço que disseram que ele tem que ocupar. Então, porque disseram que ele tem que ser forte, ele prefere segurar a corda ainda que ela esteja machucando. Ainda que esteja machucando, mas ele vai segurando até últimas instâncias. E não é assim, né? Às vezes, quando se procura, às vezes já está num estado mais avançado, né? Já está num estado já mais crítico, por assim dizer, né? Mais crítico. O senhor falou a respeito da pandemia e da procura que tem aumentado com relação aos homens. De fato, tem acontecido isso mesmo, doutor? A pandemia é um fator crucial para que os homens procurem mais esse cuidado psicológico, para que se abram mais, para que cheguem nos consultórios e exponham seus sentimentos, falem de suas dores, de suas crises? Sim, Tiago, eu tenho percebido isso, né, que a clínica agora, o pessoal está procurando mais, né, e eu percebi um movimento mais atípico, os homens procurando. Então, coisa que eu tinha, assim, digamos, um exemplo, 2 homens numa semana que eu escutava, agora eu tenho 10, né, um exemplo. Então, veja, de 2 para 10, então tem uma procura, né? Chegou num limite, né, que alguns estão procurando. O Drauzio Varela falou para a Folha de São Paulo, dizendo que a onda da saúde, do adoecimento mental seria muito maior do que o que a gente viu, né, com a Covid-19, né, falando dessa coisa da primeira onda, segunda onda, e aí ele fala que a terceira onda, que seria a de sofrimento psíquico, seria uma onda maior. Então, os homens, eles estão... homens sofrem, né? Homens também sentem desconfortos, homens também sentem tristeza, homens também são introspectivos, né? E para isso, hoje em dia, né, depressão cada vez mais é falada. Depressão tem tratamento, depressão tem cura, né? Depressão tem tratamento e quem sabe cura também, né? Então, tem essa procura no período da pandemia, sim, né? Mas espero que isso seja uma mudança de consciência para que no pós-pandemia, né, isso continue. Nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua... O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandic. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandic. Voltamos. Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Sempre agradeço a cada volta o carinho da sua audiência. Todo sábado, a partir das 8 da manhã, aqui no canal 22.1. E eu lembro das nossas redes sociais. Acesse, curta, comente e compartilhe. É o Facebook, YouTube e também o Instagram da TV LW. E você também tem o nosso site. Acesse também www.tvlw.tv.br.
Conosco, Grupo LW, Líder Empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão, juntos fazendo saúde em evidência para você. Temos participações, perguntas que foram enviadas para o doutor e nós vamos ouvir a primeira que foi enviada agora. Vamos lá. Olá, tudo bem? Me chamo Douglas e a minha dúvida é com relação aos medicamentos que são receitados no combate e tratamento à depressão. Se realmente existe o risco iminente deles causarem a dependência química no indivíduo e, em sendo verdade, se existe alguma proposta atual da ciência para um tratamento sem o uso dos medicamentos sintéticos. Obrigado. Obrigado, Douglas, pela sua participação, pela sua pergunta. Interessante a pergunta, né, Daniel? Sim. E essa questão do homem também é difícil porque o homem, por ser assim, acaba fazendo as coisas por conta própria, né? Toma um remédio por conta própria, faz as coisas como bem entende. Queria que o senhor explicasse a respeito disso. Que toma, né? Amigo que toma, e aí esse amigo... Tem nada não. O amigo que toma, então ele diz, comigo deu certo, toma, né, sem nenhuma receita. O ideal é procurar um médico, né? O médico é quem é o profissional especializado, né, para essa área, né, para prescrição de medicamentos, né? Mas é um mito, né, essa coisa de que a medicação vicia, né, de que gera uma dependência, né? Isso é um mito que gira em torno, né, e também eu diria um preconceito, né? Claro que quem melhor poderia responder essa pergunta seria um médico, psiquiatra, né, qualquer que seja a especialidade médica, porque aí falaria com mais propriedade nessa questão farmacológica, mas até onde sei, né, em outro momento eu participei de uma entrevista, né, com um amigo psiquiatra e veio uma pergunta bem parecida com essa, né, e aí ele respondeu que não, né, que a pessoa, esse negócio de viciar, não, você vai tomar a medicação no tempo que for necessário tomar, né, e é isso, só que existe a psiquiatria e a psicoterapia, eu diria que é um corpo com duas pernas, né, então os dois caminham juntos, né, as duas especialidades, então precisa tanto do acompanhamento psiquiátrico, né, para prescrição de medicamentos quando é necessário, né, e o acompanhamento psicoterapêutico para poder trabalhar, né, mais a fundo a causa do sintoma, né. Acho que essa seria a resposta, não gera vício, né, não gera dependência. O senhor acha que por conta dessa dificuldade do homem lidar com essas emoções, já que a gente falou de medicamento, falou de droga, será que essa dificuldade que os homens têm de expressar sentimentos, de falar abertamente sobre isso, faz com que ele entre por outros caminhos, como, por exemplo, a bebida, as drogas mais pesadas aí, e ilícitas, como as que existem? É um escape para muitos homens isso? Pode ser uma fuga, né? Pode ser, porque o homem, quando está meio deprimido, né, quando está meio para baixo, ele diz, vou beber para esquecer os problemas, né? Então vou beber, vou esquecer os problemas, né? Então acaba que, ao invés de procurar o tratamento adequado, né, acaba criando rotas de fuga, ao invés de enfrentar o problema, né, ao invés de procurar direto um especialista, né, ir direto para um tratamento mais apropriado, né, porque isso não é tratamento, né, então procurar um tratamento de fato e não ficar se refugiando, né, fugindo através das bebidas, do uso de drogas, né. Mas uma coisa que acaba ajudando também, né, e que está cada vez mais forte, né, a procura, são os esportes, né? Os esportes acabam ajudando bastante, né, no combate à depressão, porque se libera a endorfina, que é esse hormônio que vai trazer o bem-estar, né? Então procurar esportes, né, você não só traz benefícios para o corpo, como também para a mente, sem falar que você vai também fortalecendo laços, se você tiver uma equipe, né, homens geralmente jogam futebol, né, na grande maioria, né,
Eu particularmente, eu particularmente não gosto muito, né, de futebol, mas homens geralmente gostam de futebol, tal. Então isso acaba gerando mais também, favorecendo o contato social, né, que é o contrário, né, na depressão o sujeito vai se fechando, né, ele tende a ir se fechando, vai se em si mesmando, né. Então, ao invés de procurar vias de escape, né, ir procurando vias de tratamento, né, e agregar com a prática de esportes. Com relação a isso, o senhor falou a respeito do convívio e de se juntar em equipe e participar cada vez mais, mas sabendo dessa dificuldade que o homem tem de se expressar, quais são as características que a gente pode ver, doutor, em um homem que apresente sinais de depressão? Quais são esses sinais, esses sintomas que ele demonstre que o familiar, que a esposa pode perceber e aí procurar algum tipo de ajuda? Tiago, é muito relativo, depende, né? Depende muito de pessoa para pessoa. Uma coisa que na psicanálise é muito enaltecido é a questão da singularidade do sujeito. Então, essa singularidade, cada indivíduo tem a sua subjetividade, então, cada indivíduo tendo essa singularidade, logo, cada caso é um caso, né? Cada indivíduo traz consigo toda a sua história. Então, ninguém deprime assim da noite para o dia, né? Tem alguma coisa. Agora, claro, né, existe essa Freud vai escrever um artigo, né, que em outro momento eu falei, né, do Luto e Melancolia, né, que é de 1915, mas que foi publicado em 1917, onde Freud vai falar da diferença entre o luto e a melancolia. O luto é isso que a gente vai fazendo, né, quando a gente perde algo. Então, quando a gente perde alguma coisa, a gente entra num processo de luto, a gente começa a sofrer, a gente começa a ficar triste, né, vai passar, mas ali naquele momento é muito forte. E nesse momento, deprimir, né, quando se perde alguma coisa, né, não é algo assim tão inesperado, né, fica dentro do esperado. Então, se o sujeito perdeu alguma coisa, né, perdeu algo, não está conseguindo dar conta disso, não está sabendo lidar com isso, se ele vem manifestando agressividades, né, sem motivos, eu acho que é digno também de atenção. Se é uma pessoa que, mesmo tendo episódios de tristeza, a tristeza acaba que se prolonga, não é só um episódio, é uma tristeza muito prolongada, né? É digno também de uma atenção, mas não tem assim um quadro sintomatológico, né, só para homens, né? Só homens vão sentir isso aqui, não tem bem isso, mas é ficar atento a sinais às vezes que fogem daquilo que é a pessoa, né? O indivíduo, ele é uma pessoa alegre, mas é alegre quando está na frente dos outros, quando se está em casa, uma pessoa mais triste, uma pessoa mais... Então, ficar atento, porque existe aquela que é a depressão sorridente, né? O Whindersson Nunes, né, que é aquele humorista, né, que falou, né, na época do Twitter, ele disse que vivia sempre triste e tal, e o pessoal, como é que ele vive triste com a mulher que ele tem, que ele ama tanto, com a vida que ele tem, né? Então, veja, olha para o que é que as pessoas vão logo apontar, né, para aquilo que a pessoa tem, ou seja, se trocou aquilo que o indivíduo é, o ser, pelo ter, né? Então, deixa de valorizar quem o indivíduo é, o que é que ele está sofrendo. Então, como sujeito, ele é dotado de uma vida psíquica. Como a vida psíquica, todo mundo é o que é mais falado hoje em dia nas redes sociais de profissionais da saúde mental, todo mundo está sujeito a ter depressão. Né? Não escolhe sexo, não escolhe condição financeira, todo mundo. Né? Então, ficar atento a sintomas, como o Whindersson Nunes ele falou, né? Ficar atento
tristezas constantes, prolongadas. Não só depressão não é só tristeza, é cansaço, uma fadiga mental e física sem ter feito algum esforço, né? Raiva demais pode ser também. Enfim, tem, além desses sintomas convencionais que são falados, né? A anedonia, né, que é essa, eu acho que essa seria a característica mais forte na depressão. É quando o sujeito ele perde o sentido e o prazer na vida. Então a vida ela começa a ganhar tons de cinza, né? A vida parece que não é aquela vida que os gregos chamavam de uma vida que vale a pena ser vivida. Não, é o contrário. Essa vida não vale a pena ser vivida, então eu me recolho, né? Porque o sujeito fica numa espécie de excesso de vazio, né? Ele não fica só... Todo ser humano tem essa coisa do vazio estrutural, e a psicanálise leva o sujeito a dar conta disso, ter de lidar com isso, né? Mas é como se no momento em que o sujeito perde esse prazer da vida, é como se ele tivesse apenas esse excesso de vazio. Então eu acho que um ponto que parece ser muito importante a ser observado, né, da esposa, a família, etc., o esposo, né, é olhar se esse indivíduo perdeu o sentido, perdeu o prazer em coisas simples, né? Gostava de jogar futebol, não joga. Gostava tanto de ir trabalhar, perdeu mais esse prazer de trabalhar. Então, ficar atento a isso, eu acho que já é um bom ponto para ser observado. Felizmente é uma sociedade que ama as coisas e usa as pessoas, né? Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Voltamos. Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. A cada volta, agradeço o carinho da sua audiência. Como sempre, você é essencial para o nosso programa. Sintonize canal 22.1 TV Nova Nordeste todo sábado a partir das 8 horas da manhã. E acesse as nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Tem o nosso site também, www.tvlw.tv.br. Conosco, Grupo LW, líder empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão, juntos fazendo saúde em evidência para você. Temos mais uma pergunta que foi enviada, o Dr. Daniel vai acompanhar juntamente conosco. Vamos lá. Boa tarde, eu sou Roberto Morim. Eu gostaria de saber se existe maior risco de o homem entrar em depressão após os 40, quando há diminuição dos hormônios masculinos e o que muitos chamam de andropausa. Obrigado, Roberto, pela sua participação. Pergunta interessante, né? Andropausa tem a ver, doutor? Depende, porque, de fato, né, existe essa coisa da alteração dos hormônios, só que, do ponto de vista da vida psíquica, né, não seria apenas, não seria um fator condicionante, né, o fato de estar, não seria um fator condicionante
ter chegado aos 40 anos, né? Está numa andropausa, no início dela, né? Então, não seria um fator assim principal, né? Mas sim a vida psíquica do sujeito. Então, o que ele já passou, né? O que esse homem já passou, o que ele vivenciou, quais as experiências traumáticas, uma coisa, né, que o depressivo acaba... A melancolia, né, é a ancestral da depressão, né? Christian Duck fala muito isso no livro A Biografia da Depressão. Então, assim como também a assédia, né, que era uma espécie de tristeza que acometia apenas os monges. Então, a melancolia, né, que é lá na Grécia, os gregos tentaram descrever a personalidade com a bilis, né, a amarela, a preta. Então, a bilis negra era a melancolia, né? E aí tem aquela coisa das personalidades, fleumático, melancólico, colérico, né? Então, isso era uma maneira de descrever. Então, a melancolia tende a colocar em câmera lenta, dar uma desacelerada na vida do indivíduo. O depressivo, ele tende a ter essa visão mais realista, por assim dizer, né? O depressivo, ele olha a vida como ela é, né? Mas acaba sendo muito afetado por ele mesmo, né? Deixa eu dizer isso de uma outra maneira. O depressivo, por ele ter essa coisa do excesso do vazio, né, e ver essa vida mais lentificada, então ele tem mais tempo para observar ele mesmo. Pedro Santi, ele vai dizer que esse momento seria uma espécie de surto de lucidez, né, que é quando o indivíduo se depara com esse vazio, ele naquele momento sente uma espécie de angústia, mas ele começa a reagir, né? Ele começa a pensar o que é que ele pode fazer. Poxa, meu casamento é quem está me deixando assim, deprimido, o que é que eu faço? Eu fico com esse casamento ou eu saio dele? É o meu trabalho que está me adoecendo, eu vou ficar com esse trabalho ou eu vou sair dele? Então, esse momento, Pedro Santi, ele chama isso de surto de lucidez, porque essa visão lentificada faz com que o sujeito perceba melhor o mundo à sua volta. Só que existe um outro movimento. Esse é um movimento de um olhar mais para fora, né? Mas o sujeito depressivo, ele tende a fazer um movimento de ensimesmamento, né? Ele fica mais ensimesmado. Então, ao invés dele olhar para o mundo à sua volta, ele começa a se observar mais, começa a se criticar mais, né? Ele se censura muito, ele se cobra bastante. Então, tudo vai girando em torno dele. Não é à toa que Freud vai falar que tem a ver com a questão do narcisismo, né? O sujeito, ele se identifica tanto com aquilo que ele faz, que ele é um só com aquilo, né? Como falei em outro momento, quando se pergunta alguma coisa, quem é você, Tiago? Você fala, sou um jornalista muito bem sucedido, tal, mas me fala um pouco de você, né? Então você se fundiu e aí perdeu isso, se deprime, né? Então não seria assim, a idade não seria o fator de adoecimento, um fator que desencadeie. Ela pode também desencadear, né? Pode também vir a desencadear uma depressão, mas não necessariamente, porque chegou aos 40, então agora, eita, eu estou mais perto de me deprimir, entende? Mas que pode sim, como também pode não acontecer. Doutor, esse ambiente digital, a gente teve sua participação no último Saúde em Evidência, o senhor relatou a respeito disso, nós debatemos a respeito desse assunto, né, da queda das redes sociais e todo aquele burburinho que aconteceu. Falando de depressão masculina, qual o fator, qual é a participação das redes sociais, desse mundo digital afetando mentalmente a saúde dos homens? O Zygmunt Bauman, ele vai falar dessa questão de que
nós estamos a modernidade traz consigo uma espécie de liquefação, né? Então fica tudo mais fluido, né? A sociedade, tanto que ele é conhecido pela palavra líquido, né? É o medo líquido, é o amor líquido, é o tempo líquido, é a modernidade líquida. Ele é o teórico que trabalha essa ideia, né? Onde tudo aquilo que era mais sólido, que trazia certa segurança, né? Uma espécie de horizontalidade, né? Agora fica na verticalidade, né? As relações, elas se diluem, elas se desfazem com muita facilidade. E isso a gente vê no fenômeno da internet, né? Das redes sociais. Amizades, entre aspas, são feitas e desfeitas. Substituiu o nome de amizade por seguidores. Eu não tenho um amigo virtual, eu tenho um seguidor, né? Eu não tenho aqueles que me acompanham, eu tenho inscritos, né? Então o ambiente digital acaba favorecendo um pouco disso. Byung-Chul Han, né, que é o filósofo sul-coreano, ele já é mais, digamos assim, talvez pessimista em relação à virtualidade, né? Porque ele diz que essa era performática, né, acaba adoecendo muito. Nós estamos numa sociedade tão acelerada que isso nos adoece, né? Isso nos deixa ainda mais vulneráveis, mais fragilizados. Maria Rita Kell vai trabalhar isso no livro dela, que é O Tempo e o Cão, que é justamente essa aceleração, o quanto essa aceleração nos adoece. Então, imagine que quando o relógio de pulso foi inventado, ele era um grande causador de adoecimento. As pessoas adoeciam, tinham ansiedade porque ficavam olhando e acompanhando as horas, né? Porque não era você que estava gerindo o seu tempo. Parecia que era seu tempo que estava ditando como é que você tinha que viver. Porque tal tempo você tinha que estar ali, em outro momento você tinha que estar ali, e você tinha que estar organizando, atendendo essas demandas, né? Isso gerava ansiedade. Agora, veja que no período da pandemia, se antes nós já vivíamos uma espécie de ansiedade digital, uma espécie de grande crescimento de depressão em torno da vida, da virtualidade, né? Com a pandemia, isso aí apenas acelerou, porque tudo passou a ser digital. Trabalho, né, aulas, tudo passou a ser digital. Até faculdades que não tinham a aula à distância passaram a ter a aula online, né? A psicanálise, psicólogos, médicos passaram a atender também remotamente. Então tudo passou a ser muito virtual. Aí o que aconteceu? A cobrança por trabalho passou a ser maior, porque o sujeito tinha que estar em reunião, acabava o tempo de trabalho, ele recebia uma mensagem, é assim ainda, né? Muitos recebem a mensagem, um e-mail avisando, né? Uma mensagem no WhatsApp, como se o sujeito nunca parasse, né? Não para, por isso que o Byung-Chul Han diz que o burnout é uma das doenças desse período, né? Outra coisa seria também, né, o TDAH, né, essa hiperatividade, você tem que estar conectado o tempo todo. Por isso ele chama essa sociedade de uma sociedade do cansaço. É uma sociedade que fica cada vez mais exausta, né? Vai exigindo tanto de você, mas tanto que é como se fosse lhe exaurindo até últimas instâncias. O senhor diria que o homem da Idade Média travava batalhas com os inimigos à sua janela e o homem da pós-modernidade trava batalhas com quem está diante do espelho? Também, né? Existem muitas batalhas, né? Existem muitas batalhas diárias. Além de ser esse homem, travar uma batalha com este que está diante do espelho. E toda essa expectativa que eu crio em torno de quem é este que eu vejo diante do espelho, né? Quem é este quem eu quero que este seja, né? E aquelas ideias que não são minhas, mas de alguém que colocou em mim, né,
colocou isso em mim e eu tenho que ser, porque eu entendo que eu só posso ser eu se eu for aquela pessoa que pediram que eu fosse, que exigiram que eu fosse. E aí acaba que você entra num terreno lamacento. Por quê? Você acaba elevando essa idealização, então o ideal de eu fica muito elevado e o sujeito não consegue alcançar. Aí o que pode acontecer, isso pode ser uma espécie, né, uma via pela qual a depressão possa até vir. Então, não só diante do espelho, mas também diante das janelas, né, das janelas virtuais. Não só as janelas lá na Idade Média, como você falou, mas essas outras janelas, né, que eu vou me colocando, que eu vou me inserindo. Então, quem é que aparece ali naquelas janelas virtuais e quem é que eu vejo no espelho? Às vezes, quem é na virtualidade não é o mesmo que eu vejo no espelho. E isso me angustia muito. E detalhe, a angústia é algo que faz parte do sujeito, né? O Kierkegaard falou sobre isso, o conceito de angústia. Então, faz parte do indivíduo. Mas como é que o sujeito gerencia? Como é que o sujeito lida com essa angústia? Como é que o sujeito vai administrar isso? Aí é outra história. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Voltamos, Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Muito obrigado. A cada bloco eu agradeço o carinho da sua audiência e lembro sempre das opções Facebook, YouTube, Instagram da TVLW, também o nosso site www.tvlw.tv.br e a reprise toda quinta no canal N2 Educação a partir das 8 da noite. Conosco o Grupo LW, líder empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão, juntos fazendo saúde em evidência para você. Mais uma participação de sempre. Dr. Pedro Gabriel traz a sua contribuição ao nosso programa. Dr. Pedro, seja bem-vindo ao Saúde em Evidência. Debaixo de minha mesa tem sempre um cão faminto que me alimenta a tristeza. Debaixo de minha pele, alguém me olha esquisito, pensando que eu sou ele. Debaixo de minha escrita, há sangue em lugar de tinta e alguém calado que grita. Olá, Tiago. Olá, amigos da TVLW. Olá, Daniel Lima. Olá a todos vocês que nos acompanham. O que é isso que nos olha embaixo de nossa pele? O que é isso que, como um cão faminto, se alimenta de restos de nossa história, sobras do que fomos, ou como disse Manuel Bandeira no seu famoso poema, a tristeza da vida inteira daquilo que podia ter sido e simplesmente não foi? Poetas, filósofos, teólogos, escultores e hoje 2 psicanalistas tentam dar nome ou ao menos desenhar algumas bordas a isso que nos massacra. Essa coisa sem nome que no correr da vida embrulha tudo, como disse Riobaldo no Grande Sertão Veredas, a nossa tristeza. Tantos nomes tem a nossa tristeza, nossos vazios, os gerais de dentro. Durante o decorrer da história, foi chamado de tristeza, de luto, assídia, tédio, dissídia, demônio do meio-dia, como é chamado na Bíblia, nos Salmos,
pusilânimetas, né, que é o ânimo diminuído em latim, melancolia, melanscolé, ou seja, bilis negra, e claro, a depressão, nosso tema de hoje. E há, por certo, tantos outros nomes que ainda não foram dados e estão à espera da produção de um nome que lhes enderece um pedaço de passado em uma análise que pode finalmente dissolver essa coisa estranha que nos olha por dentro, que nos olha a partir de um passado não resolvido. A tristeza desenha o arco da história humana, hoje chamada de depressão. A tristeza inicia a sua jornada lá na Antiguidade, passando pela Idade Média, no poema, por exemplo, da Bela Infanta, num belíssimo verso, um dos mais bonitos de toda a história da poesia, quando a moça da camarinha, olhando para o seu esposo, diz: me dê sua tristeza e em troca eu te dou a minha alegria. Por trás desse verso, a ideia de que a conversa, a palavra, a exposição das razões de nossa tristeza pode, de alguma maneira, nos aliviar. A tristeza surge na história da espécie humana desde quando éramos mamíferos, muito antes de sermos Homo sapiens sapiens, quando iniciamos nossa fase de grupos, quando começamos a ser gregários entre os mamíferos, a ideia de emitir sinais de uma diminuição da motricidade, da mobilidade, a lentificação do ritmo geral da vida, é uma das maneiras visíveis, visuais, de se pedir ajuda, de solicitar a presença do outro. É um gesto medular, é algo involuntário, os sinais de tristeza fazem parte desse nosso correr da vida. Mas é errado estar triste? Há algum problema em estar triste? Absolutamente não. A tristeza é uma reação natural, normal, a uma perda objetal ou algum desacerto interior. O que é digno de atenção é essa tristeza que não passa, essa depressão constante no tempo, que a psiquiatria chama de distimia, né? Uma depressão levíssima, porém ininterrupta. Essa experiência do não estar bem, do estar triste, de ter baixios durante a vida, é algo de absolutamente normal, e a saúde mental reside não no fato de não sentir dor ou não experienciar a tristeza, senão a capacidade, a habilidade de entender e viver bem com o fato de que o ser humano é um ser de contradições que possui nos seus claros muitos escuros. No Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa nos adverte: vida é sorte perigosa, passada na obrigação. Toda noite é rio abaixo e todo dia tem escuridão. Que possamos nos haver com essa característica da vida humana de possuir contradições, escuros, tristezas, e que possamos ter a capacidade de pedir ajuda quando esses escuros se tornarem densos demais, para seguirmos amando e trabalhando, como dizia o velho Freud. Um abraço, Tiago, um abraço, Daniel, com a saudade de sempre dessa cidade tão bonita. Obrigado, doutor Pedro, mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Voltando, doutor Daniel, a gente está falando sobre depressão masculina, no nosso último bloco. Eu queria que o senhor falasse a respeito de tratamento. Diagnosticado o homem com essa depressão, esses sinais, esses sintomas, o que é que deve ser feito, doutor? E principalmente essas pessoas que estão ao redor dele. Como é que elas podem ajudar? Que caminhos elas devem tomar? Uma coisa que eu acredito que vale a pena salientar é que, como estamos no Novembro Azul, né, é muito comum que pessoas, quando recebam, né, um diagnóstico de uma doença muito séria, né, as pessoas tendem a deprimir, né, a ir se fechando, né, principalmente quando se corre um risco, né, então a pessoa tende a se deprimir, né. O ideal, quando se está, né, com um diagnóstico, ou quando já vai mostrando sinais, né, o indivíduo, o ideal é procurar um psicólogo ou um psicanalista, né. Eu costumo sempre dizer algo mais quando eu falo de buscar um psicanalista. Por quê? Quando a gente fala de psicólogo, nós entendemos que todo psicólogo, necessariamente,
passou por uma faculdade e precisou estudar psicologia o tempo que é necessário para poder receber o CRP. Mas como a formação de psicanálise é uma formação diferente, né, e que nem sempre existem instituições sérias, regidas pela ética da psicanálise, né, então eu costumo dizer que é bom também buscar referência. Então, se você vai procurar um psicanalista, né, é importante buscar referência, saber, né, quem ele é, qual instituição, de qual instituição ele vem, né, que instituição ele é filiado ou ela é filiada, né, procurar saber. E assim, procurar também um psicanalista. E aí, havendo necessidade, né, também procurar um psiquiatra. Romper o preconceito, né, de que eu vou tomar remédio, vou ficar dependente, vou ficar viciado nisso. Não. Vai tomar a medicação o tempo que for necessário e, sobretudo, né, é muito importante até para aqueles que já fazem o tratamento. É muito comum escutar que pessoas interrompem o tratamento por conta própria. Eu vou interromper para ver como é que eu vou reagir, né? E às vezes, né, na grande maioria dos casos, quando se interrompe, né, vem com uma espécie de efeito rebote, vem muito forte, né? Então, se já existia todo aquele mal-estar antes da medicação e com a medicação o sujeito ficou bem, aí acaba pensando, né, criando aquela, tá vendo que medicação vicia, eu fui parar? Não, porque não é para parar, é para seguir a orientação médica e só parar quando o médico mandar parar, quando ele fizer todo o tratamento de desmame e tal, e assim. Então, o ideal é você se ajudar, né? Procurar uma ajuda, procurar ajuda especializada, praticar atividades físicas ajuda bastante, né? Alguém já disse que, como na depressão, geralmente neurocientista, eu não me lembro agora o nome, né, que fala assim, como na depressão o sujeito fica mais recluso, fica mais fechado, ele fica mais, como eu disse, ensimismado, então ele vai ficando, dando muito valor à angústia. O ideal é você tentar quebrar um pouco isso, né? Como? Você começar a fazer uma atividade. Então, puxa, eu quero ficar em casa, mas tenta fazer um esforço para fazer uma caminhada, né? Tentar olhar um pôr do sol, criar alguma coisa que você antes tinha prazer em fazer e procurar. Agora, claro, existem casos de depressão em que o sujeito não encontra força nem para isso, né? Então, procurar um profissional. O apoio da família também é fundamental, doutor, nessas horas, né? Sem dúvida. Mãe, filhos, sem esposa. dúvida, porque se ficar, como eu falei antes, né, se ficar nessa coisa de isso é falta de fé, né, tu é muito fraco, né, isso vai passar, isso é frescura, comentários desse tipo não ajudam em nada, né? Você fazer comentário do tipo, mas você tem a família que tem os filhos que tem, e tá assim, reaja. Isso não é um comentário. Se você não pode escutar uma pessoa, não sabe lidar com o afeto que aquela pessoa naquele momento expressa para você, então o ideal é você não comentar, né? Encaminhar para alguém que possa escutar e dar conta desses afetos, né? E não é porque, eu repito o que eu falei, não é porque o outro não sabe lidar com a minha fraqueza que eu preciso ser forte. Não é porque o outro não sabe lidar com isso que eu vou ter que necessariamente ser forte, não. Aproveitando esse gancho que o senhor já comentou a respeito dos consultórios, característica desse homem, faixa etária. Esse homem que está depressivo, que está procurando ajuda, que está indo no consultório, existem diferenças? A pandemia influenciou nisso também? Hoje em dia, eu diria que depende, né? Mas no consultório, pelo menos os que me procuram, né, estão na casa dos 30, 50 anos, né? Mas eu acho que a questão não seria bem isso, né? Mas
Se você está tendo que lidar com um sofrimento que você não sabe dar conta dele, não sabe suportar, não está conseguindo lidar com ele, ele está se prolongando, né, é procurar ajuda, não tentar, não, vou ver se eu aguento um pouco mais, né, vou ver se eu consigo sair por conta própria. Não está conseguindo suportar, está difícil, está se sentindo que está mais pesado, o dia vai passando e vai ficando ainda mais, né, porque a depressão, né, que é esse pressionar para baixo, né, deprimere, né, que é esse pressionar para baixo. Então, até na estrada, né, você vê, né, depressão na estrada, né, aqui e ali tem alguém que posta uma foto, né, de depressão na estrada, né. Então, a depressão é essa baixa em que o sujeito ele é pressionado para baixo. Mas se você não está sabendo lidar, né, independente da idade, hoje em dia isso não tem idade, entende? O sofrimento afeta desde um adolescente, uma criança, né? Uma criança, um menino pode enfrentar depressão, né? Porque está sofrendo bullying na escola, por exemplo, né? Porque é um menino mais sensível e chora com facilidade, e aí ficam apelidando, fazendo bullying, e aí essa criança vai deprimindo. Então, não tem uma idade específica. Apareceu um sinal, está difícil de lidar, procura ajuda. Por que eu fiz essa pergunta? Justamente por conta disso, né, doutor? O adolescente, a dificuldade com as aulas, voltando em esse período de aula remota, que teve essa adaptação, o jovem adulto que está lidando com essa crise econômica e todo esse burburinho de sensações e de pressões com relação a sustentar a família, manter o emprego, e o idoso que o perigo da Covid e também essa questão da vacinação, chegando ou não, né? E o idoso, eles são mais vulneráveis, né, para a depressão, os idosos. Mas também o adolescente, né? A própria palavra, né? Adolescente, adolescere, né? Adoecimento. Então, o adolescente acaba também sendo esse sujeito que nem é criança, também não é adulto. Então ele está ali na linha do meio. O que é que ele é? Um adolescente, né? Ele está ainda está desenvolvendo. Está desenvolvendo. Então, o Winnicott vai dizer uma coisa muito interessante quando ele fala da questão do concernimento. Ele diz que também é preciso saber de que eu preciso também da depressão, eu preciso entrar na depressão. Saber entrar e saber sair. Saber entrar no sentido de que há momentos em que eu vou passar por um momento em que eu vou precisar me fechar, talvez, para poder me recompor e enfrentar de novo. São aquelas depressões que seriam coisas mais momentâneas. Didática. Né? São umas depressões didáticas. Você falou didática, me veio imediatamente uma frase do C.S. Lewis, né, que ele diz que o sofrimento é pedagógico, né? Sofrer também é pedagógico. A questão é que nós estamos diante de uma geração, diante de uma sociedade. Quando a gente fala assim, estamos diante de uma geração, imediatamente aparece quem critica e diz, isso aí é uma pessoa que é um saudosista, né, tem saudade do passado. Não é nesse sentido, mas de que nós estamos num momento da sociedade em que não se sabe lidar com frustrações, não se sabe lidar com sofrimento, né, não se sabe administrar a angústia. Então, saber lidar com as emoções, saber lidar com tudo isso que acaba sendo gerado é o que o Winnicott vai chamar de amadurecimento emocional. Doutor Daniel, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco, foi excelente, excepcional a sua contribuição e toda a sua sabedoria. Quero deixar o espaço para que deixe as suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Tiago, o convite, né, a TV LW, a TV Nova, né, agradeço muito por ter espaços como este, né, onde nós podemos falar, pensar um pouco. Aqui não é deixo claro que aqui não é uma consulta, então, eu escutei na entrevista, então eu tenho isso e tenho aquilo. Por isso que eu não falei tanto de sintomas, né, porque isso o pessoal já faz na internet, pesquisa e acaba se diagnosticando. Então, o que eu tenho a dizer
se você, homem não somente chora, como também se deprime. Homem chora, homem se deprime, homem é um ser humano e, como tal, ele também requer cuidados, né? Requer também atenção, requer um espaço de fala, de acolhimento, justamente por ser esse ser humano, né? Então, a partir do momento em que enxergarmos todos nós, independente de gênero, independente de raça, enxergar apenas como seres humanos, e enxergarmos a humanidade que está naquele sujeito. Quando a gente enxerga a humanidade naquele sujeito, nós podemos resgatá-lo dessas sombras depressivas, né, desse abismo, né, como o Salomão fala no seu livro, né, O Demônio do Meio-Dia, porque era assim que era chamado no tempo medieval, né? Então, resgatar esse sujeito, né? Então, se você está se sentindo assim, se ajude, procure ajuda especializada, procure um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra e faça o acompanhamento que for necessário. Obrigado, doutor Daniel. Mais uma vez, agradeço a você também o carinho da sua audiência, a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite, na direção-geral Lídio Maciel. Para você, um excelente restante de semana e até a próxima.